vou deixar as pessoas que me estejam a ver neste momento ou que me venham a ver depois e a ouvir. Tem que ser as duas coisas juntas, não pode só, ou pode ser só uma. Vou primeiro deixar que elas tomem consciência de que é que têm aí na sua frente. Se é que o veem como eu vejo, talvez não, veem numa dimensão menor. Trata-se de um convite para um bodo. E um bodo porquê? Um bodo porque o bodo é uma coisa em que há abundância, em que há fartura, em que se distribui. Pois o que vai acontecer no dia 1 de abril, às 19h30, na junta de freguesia da Vila de São Sebastião, é um bodo. E é bodo por essas razões todas. Porque são vários livros, são 4. E não se admirem, não se assustem. São 4 livros. Mas tem 2 excelentes apresentadores, portanto os livros não parecerão pesados nesse bodo. Mas será bodo também porque haverá oferta de livros. É uma novidade nessas apresentações de livros. Haverá alguns livros, não venho-me imaginar que são centenas de livros, não serão, mas haverá alguns que são para oferecer às pessoas que tenham tomado a decisão de aderir a este convite. E os livros são 4 porquê? E a que é que eles se ligam? Ligam-se, são livros sobre o Espírito Santo, ligam-se ao centenário do Império do Espírito Santo na Vila e nasceram precisamente porque os temas foram surgidos espontaneamente. Primeiro foi sugerido por alguém que, como havia um centenário, se eu tentasse escrever alguma coisa sobre esse centenário, dessa primeira decisão saiu um livro, foi sobre os estatutos relativos à Irmandade. Depois havia sobre a Irmandade da Vila pelo menos 2 traduções escritas, a de Ferreira de Ormonde e a de Coelho de Sousa. Claro, cada um deles teve direito ao seu livro. E finalmente há a tradição viva atual, que aí se chama Rediviva, porque teve muitas fases e no momento parece viver uma fase de mudanças no sentido positivo e de novas formas de celebração dessa festividade. Mas eu hoje queria dizer-vos alguma coisa sobre o primeiro dos livros, Ferreira de Ormonde. E o que é que o Ferreira de Ormonde tem a dizer sobre o Espírito Santo? Normalmente nós pensamos, até podemos pensar, como ele escreveu os Anais da Era Terceira, necessariamente teria que falar do Espírito Santo. E, efetivamente, uma parte do livro é sobre aquilo que Ferreira de Ormonde diz nos Anais. Além de completado com aquilo que diz no outro livro que é menos conhecido, os apontamentos. Portanto, aí podemos dizer que não há novidade. Há novidade, há algumas interpretações que eu faço, como todas as pessoas que escrevem sobre essas matérias, mas tudo está nesses 2 livros. Embora exija algum esforço, e isso tenho que reconhecer, exija algum esforço de colher essa informação, muitas vezes está nas notas, muitas vezes está nos documentos finais, e vocês têm isso aí, pelo menos para aquilo que chamava-se antigamente ad usum Delphine, que é para o uso que era nos casos dos nobres que não sabiam, que não liam dossiês, pronto, não liam dossiês como agora se diz, eram reduzidas as páginas para que as pessoas não puxassem muito pelo cérebro, às vezes não tinham muito para puxar, mas a outra segunda parte tem mais algum interesse porque não só, para já digo-vos que o Ferreira de Ormonde teve durante uma fase muito grande, uma posição, e essa é que transparece nos anais, uma posição muito crítica em relação aos festejos do Espírito Santo. Ele sempre que fala nos festejos é para lembrar que Santana a Velha desapareceu por causa dos festejos do Espírito Santo, que há imensos abusos, há ruína de famílias, etc. Ele acentua muito essa tónica. Noutros 3 escritos dele, que estes não são tão acessíveis, que resulta da sua colaboração num jornal, e estavam com pseudónimo, só um acaso feliz é que me fez descobri-los.
em que ele dá uma outra visão do Espírito Santo, uma visão mais positiva, até de aceitação mesmo das práticas que possam parecer menos razoáveis. Ele faz comparações como essa, mas porque é que se preocupam tanto com aquilo que se faz diante da coroa na casa dos imperadores, que era uma folia, já quando nos altares das igrejas se aceita que se ponham ovos, se ponham galinhas, se ponham cabritos, etc. Portanto, tudo isso vem neste livrinho, que é o primeiro deles, e vem algumas situações muito interessantes, porque refletem a concepção que na vila houve em relação ao Espírito Santo. Para além dos indiferentes, para além dos devotos, há aquelas pessoas que dizem sim ao Espírito Santo, mas elas próprias, por exemplo, fazerem curvações, normalmente não são muito inclinadas para isso. E o Ferreira Drummond cita um velho rifão, um velho ditado da Terceira, que diz: a cada um canto o Espírito Santo. Ele lembra aí, sobretudo a respeito da multiplicação, às vezes sem sentido e sem grande razão, do Espírito Santo, talvez para satisfazer pequenas rivalidades ou pequenos interesses. Mas então, o que eu vos convido é para o canto do Espírito Santo, canto no sentido não musical, mas no sentido de lugar onde a gente vai fazer uma esquina para a apresentação de 4 livros. Ainda não falei nos apresentadores, também não falei no autor. O autor, por acaso, sou eu, mas os apresentadores são o Dr. Álvaro Monjardim, que apresenta 2 livros, e o Dr. Reis Leite, que apresenta os outros 2. Mas estamos ainda na quarta-feira, eu penso massacrar vocês com mais algumas conversas sobre esse tema e, sobretudo, a tentar que não me deixem envergonhado que eu convidei o Dr. Álvaro Monjardim e o Dr. Reis Leite, que são, como vocês sabem, personalidades de relevo na nossa sociedade, por todas as razões, culturais, sociais, políticas, todas elas. Não me deixem envergonhado, eu que os convidei para a apresentação do livro e depois ter a junta da vila sem a assistência que eles merecem, quer pela sua generosidade em aceitar fazer essa apresentação, quer por aquilo que eles por si mesmos merecem sem para nada necessitarem desse ato e desse momento. Então, se vocês estiverem de acordo, eu despeço em relação ao Bodos até domingo. Em relação a livros, provavelmente até amanhã. De janeiro de 1980, eu estava numa sala de espetáculos com 200 crianças. E eu, padre, não corri para a igreja. Fui para a coroa do Senhor Espírito Santo, que estava numa casa próxima, e a gente não entrava na igreja porque tinha medo dela nos cair em cima. Mas pusemos a coroa do Senhor Espírito Santo em cima de um automóvel que estava aqui na praça, e o povo todo rezou, chorou, tremeu, e pedi perdão a Nosso Senhor, e o abençoei. A multidão toda foi com o Senhor Espírito Santo na mão. Agora, a gente tem que dizer que o Senhor Espírito Santo não é de prata, nem é de ouro, nem é de damasco, nem é de carne e osso. O Senhor Espírito Santo é Espírito, ninguém o vê, mas a gente acredita nele. Eu não vejo o ar, mas estou sentindo agora a bater-nos assim. Eu estou a sentir que o Espírito Santo é que está falando por mim, não sou eu. Que eu sou tão pequenino, que não era capaz de dizer estas coisas se não fosse o Espírito Santo que me estivesse a iluminar a mim, e para dizer aos açorianos todos que nunca abandonem o Senhor Espírito Santo. Nem na bandeira, nem na coroa, nem na sopa, nem na carne. Que isto tudo é maravilhoso. Tem que ser usado sem abusos. E é que tem que ser usado com naturalidade, com simplicidade e, sobretudo, com muita fé e muito amor, que o amor é que nos salva. Como estas irmandades são de fundamento religioso e nunca deviam ter estado separadas da Igreja, acabaram de criar o templete para a insígnia do Espírito Santo. Mas, afinal de contas, esta insígnia do Espírito Santo é a coroa que está na cabeça de Nossa Senhora.
nas igrejas. E a pombinha é simplificada no batismo de Cristo. Porque o espírito não se pode plastificar, o espírito é espírito. Não tem sexo, não tem género, não tem matéria. O espírito é espírito. E o espírito não se vê, vive-se. E as pessoas arranjaram os impérios, os templetes, noutros lugares chamam a Casa do Senhor Espírito Santo, no lugar onde arrumam as alfaias e põem o pão e o vinho, chamam-lhe as despensas. Aqui chamam-lhe o império. Estes impérios, por exemplo, do primeiro quartel, como é este de São Sebastião, aparecem com as linhas semigóticas, polibuladas de moçarabismo, mas afinal de contas são um templete. Onde em algumas igrejas em alguns deles têm imagens, por exemplo aqui pelo Porto Judeu de Cima, cada um daqueles impérios que a gente encontra no caminho tem uma imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, outra Nossa Senhora dos Milagres e assim. Todos têm. Este tem a Rainha Santa Isabel, que já foi depois de estar aqui na vila, que fiz as mordemias, que na sexta-feira vamos percorrer as casas e buscar o pão à casa dos mordomos. E vai a Rainha Santa Isabel aos ombros das pessoas para eles verem como aquele mito, a lenda ou a história que nos diz que a Rainha Santa Isabel tirou a sua coroa da cabeça e pô-la na cabeça dos pobres. E é por isso que aparece o símbolo do Espírito Santo numa coroa, para ter alguma coisa onde se possa pôr a pombinha, porque esse aqui é o símbolo evangélico do Cristo no batismo Espírito. E quando foi no dilúvio, a pombinha, o Noé mandou a pombinha para saber se já tinha parado de chover e ela voltou com o galinho de oliveira no bico. Portanto, estas coisas vão-se todas buscar à Escritura, estão todas dentro da teologia mais perfeita da Igreja e na tradição mais perfeita, desde das festas dos judeus, das primícias, até da festa das colheitas e tudo. O Espírito Santo está lá todo. E isto não vai acabar. Tenho a certeza que as funções não acabam. Pode acabar a abundância dos jantares, mas a caridade não acaba, porque essa até é eterna, quanto mais temporal. Este império foi talvez dos únicos durante muito tempo historiado pela alma e pela mão de um grande artista popular chamado Francisco Vieira Mugango, que era um pintor naif, mas de primeira água. E ele começou a pintar este império. O homem ficou velhinho, já não podia subir ali, já estava, na altura em que estava como eu, que já também me inquieto para subir ali, e ele morreu e ficou o império sem pinturas. Eu um dia fui ter com a Irmandade e com os senhores do império e disse, mas vocês se quisessem eu tentava borrar aquilo, fazer umas coisinhas ali, e comecei a pintar os alguidares, as merendeiras, os pães, as rosquilhas e a coroa do Senhor Espírito Santo e a nossa flor, que consolo brincar com ela, é a hortênsia. Fez-se. Este ano o casco da parede estava a querer cair, os moços tiveram que tirar aquilo tudo para limpar e o império ficou sem nada. As pessoas começaram todas a dizer, então como é, o nosso império fica sem pinturas e tal. Lá armaram um andame e eu fui outra vez pintar aquilo. Não há dúvida nenhuma que este império é mais ou menos do traçado destes impérios aqui da linha sul da ilha, Porto Judeu de Baixo, Porto Judeu de Cima e Feteira, são todos com o mesmo risco mais ou menos.